usada no nosso dia a dia, porque quase todas as informações a gente pode calcular uma média disso, uma média daquilo, uma média de peso. Muito bem. Então, trazendo para o nosso slide, olha só. É a medida de tendência central mais popular, ok? Medida de tendência central mais popular. Outra coisa que é muito importante da média, porque para calcular ela leva em consideração todos os dados todos os dados coletados, ok? Ou outra medida de tendência central não vai levar todos os dados em consideração, as outras duas que nós vamos verificar. A média não, ela considera todos os dados, ok? Eu risquei foi isso, leva em consideração todos os dados, ok? Outra consideração importante da média é que a dispersão dos dados, que a gente vai calcular, que é o próximo assunto, no fim, ela é calculada a partir da média, ok? A dispersão dos dados é calculada a partir da média. Então, a média, ela também é uma ferramenta que outras ferramentas são calculadas a partir dela. Muito bem. Mas vamos, por exemplo, uma situação que a gente vivencia. Quando você estava no terceiro ano do ensino médio, por exemplo, você tinha que tirar lá uma nota média, no mínimo 6, para passar de ano, ok? Como é que era calculada essa média 6? Ou seja, você tirava a nota do primeiro bimestre. Vamos supor uma situação, um aluno que iniciou mal o ano, tirou a nota 40. No segundo bimestre melhorou, ele já atingiu a nota 6, ok? Terceiro bimestre melhorou um pouco mais, ó, atingiu a nota 8, ok? E, por fim, no último bimestre ele arrebentou, nota 100, ok? Olha ali, eu tenho uma nota do aluno ao longo de 4 bimestres, tirou 4, 6, 8 e 10. Qual é a média desse aluno? Para calcular a média da nota desse aluno, eu vou então fazer o seguinte, eu vou somar todos os valores e dividir pela quantidade de observação. Nesse exemplo aqui, se eu somar todos esses valores, eu tenho 4 valores. Ao somar todos eles, eu vou ter 280, ok? E vou dividir isso por 4, porque foram 4 observações. Ao dividir 280 para 4, eu tenho uma média desse aluno, média 70. Aluno aprovado. Média é simples. Eu somo as observações, eu somo todos os dados e divido pela quantidade de dados que existiam ali. Ok? Veja o nosso próximo slide, está escrito isso. Então, a média de N números é a sua soma dividido pela quantidade de fatores que existem ali. Olha aqui uma situação. Suponha que 5 funcionários de uma empresa têm os seguintes salários. Ok? 5 salários, 700, 1.000, 1.300, 1.600 e o chefe, 8.000. Ok? Usando a equação matemática, a notação matemática é essa daqui, a equação matemática. Como é que eu represento a média em linguagem matemática? É o x com esse tracinho em cima, ok? Ok, como é que é a média então? É a soma, somatório, símbolo de somatório, de todas as entradas, né? No caso eu tenho 5 salários. Eu vou somar os 5 salários e dividir por 5. Observe o cálculo na linha abaixo. Eu somei os 5 salários e dividi por 5. E aí eu tenho uma média salarial nessa empresa de 2.520. Ok? Então a média é um modo de cálculo bem fácil, bem simples de resolver. Ok? Porém, algumas situações, a média, na hora que você calcula, ela não representa bem os dados calculados. Veja esse exemplo que a gente acabou de trabalhar, o slide. O resultado final deu 2.520. Se eu observar os 5 salários, observe que 2.520, eu tenho 4 funcionários recebendo menos do que esse valor. E só um que recebeu a mais. Como a média trabalha com todos os valores, então se eu tenho 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 1.000 e dividir por 5, vai dar um valor alto. Porque um valor, apesar de ter um valor alto, ele vai influenciar no resultado. Então, depende da situação, a média não vai ser uma medida muito adequada para você analisar aqueles dados. E aí a gente tem uma próxima ferramenta, que é a mediana, ok? Só para recapitular,
a média, quando ela não representa bem as unidades de medida, a gente utiliza uma outra medida de tendência central, que é a mediana. Observe o que a mediana faz. A mediana, ela é nada mais do que dividir a informação ao meio, ok? Se eu tiver aqui, por exemplo, três valores, por exemplo, 7, 9 e 11. Quem é a mediana? Mediana é quem está no meio. Simples isso, ok? Mediana é o valor que está no meio. Aí alguém pergunta, mas se tiver 4 valores? Alguém perguntou aí, Rafael? Ainda não. Ainda não. Se tiver 4 valores, por exemplo, 9, 10, 11 e 12. Como é que eu vou calcular a mediana? Eu vou pegar os 2 valores centrais, somá-los, 10 mais 11, e dividir por 2. A mediana é sempre observando o centro, ok? Se for ímpar, fácil. Se tiver valores pares, faz esse cálculo. 10 mais 11 vai dar 21, dividido por 2 vai dar 11,5, meio, ok? Mediana, então, é a medida de tendência central que divide os valores em 50% para um lado, 50% para o outro, igual aquele gráfico mostrado no slide anterior. Observe aqui, ó, quando o número de dados é ímpar, é fácil calcular. Aquele mesmo salário da empresa, eu tenho as 5 observações, a mediana, valor central, 1.300. Observe que a mediana agora, ela já vai ser, ela já vai analisar aqueles dados, vamos dizer assim, mais corretamente. Porque assim eu posso observar que tem valores, 2 valores abaixo, 2 valores acima. Enquanto que a média daquelas informações ali teve um valor que fez com que a média subisse muito e não representando adequadamente os dados. Mas, Rafael, para calcular a mediana é preciso de uma informação importante. Qual é? Exatamente. Não esquecendo que para que eu encontre o elemento do meio, se você ordenar sequências de dados, vai ficar muito mais fácil achar quem realmente está no meio. No meio significa no meio dos valores, então por isso que é necessário estar em ordem crescente. Tá? Se não estiver em ordem crescente, você vai pegar um elemento do meio do conjunto de dados que não representa a mediana. Muito bem. Ó, digamos, esse exemplo de baixo aqui, ó, se estivesse embaralhado esses valores, para calcular a mediana, Rafael, já ficaria difícil, ok? Então, você primeiro tem que organizar. Está em crescente, ou decrescente, né? Mas crescente é mais fácil. Observe aqui esse exemplo de baixo. Eu tenho 6 valores. Como é que eu vou calcular a média? Eu vou pegar os valores centrais, ok? Observe aqui no nosso cálculo, mediana. Como é que é a representação da mediana, professor? MD, ok? E da média? É o xzinho com traço. Muito bem. Para calcular a mediana, eu vou, então, somar os 2 valores centrais, 1.000 mais 1.300, e dividir por 2. A mediana, 1.150. Muito fácil calcular a mediana. E ainda existe uma terceira unidade de medida, ok? Que é a moda. A moda, vamos dizer assim, vai seguir a ideia que a gente tem... Vamos ver. Tem um videozinho que a gente elaborou para a gente trabalhar nessa aula. Além da média e da mediana, existem outros valores estatísticos que nos ajudam a desenvolver uma análise crítica de uma informação ou de um conjunto de dados. Um desses valores é chamado de moda. Moda? É isso mesmo. A palavra moda nos remete a vários significados. Um deles se refere a roupas, a desfile de modas. A palavra também pode significar uma tendência quando dizemos, por exemplo, que hoje em dia é comum as pessoas fazerem uma determinada coisa que termina virando moda. Como é o caso do jogador Neymar, cujo penteado e corte de cabelo diferente virou moda. Mas moda também é um termo da matemática, que em estatística é uma medida de tendência central. Mas como será que a gente calcula a moda em um conjunto de dados? Ok. Rafa, essa é a medida que você mais gosta, Rafael? Moda? Exatamente. Tá na moda. Tá na moda. Muito bem. Para calcular a moda na estatística é bem simples e fácil.
basta observar os dados e aquilo que se repete mais vezes, é a moda, ok? Olha o nosso exemplo. Utilizando ainda aqueles salários da empresa. Nesse primeiro exemplo, eu tenho 700 só um salário, 1.000 só um salário. Ou seja, não tenho valores que se repetem. Eu posso ter isso também. Então eu tenho uma série de dados que não tem moda, não tem valores que sobressaem em relação aos outros. Então é uma série chamada amodal, ok? Agora a série abaixo, ó, se a gente observar, o 700 repete 2 vezes. Então eu posso dizer que a moda, ou seja, o salário que mais se repete nessa empresa é ganhar R$700. Essa mesma representação da moda eu trouxe aqui num gráfico, ok? Observe aqui, quantidade de obras publicadas, ok? Quantidade de obras publicadas de alguns pensadores bem conhecidos da área das ciências sociais, Piaget, Sartre e Foucault. Qual é a moda de publicação e de quem aqui, se a gente observar o gráfico? A moda de publicação é de Piaget, publicado livros na década de 1970. Talvez as cores não ficou muito legal para visualizar, mas a moda é essa. Por que a moda é essa? Porque ao observar ali é o valor que mais se destaca nos dados, ok? Então a moda é isso. Eu observo os dados num gráfico, observo os dados um hall de dados. Hall significa que os dados estão em ordem. E aí eu verifico qual é aquele que tem a maior prevalência. Vamos observar aqui as 3 unidades de medida, Rafael, num gráfico, para a gente complementar e finalizar esse assunto. A moda é representada pelo ponto mais alto, ok? A mediana, se a gente observar aqui, se a gente dividisse essa tabela de frequência, metade, 50% dos valores está à direita e outros 50% dos valores estão à esquerda. Mediana divide os valores ao meio. E a média, ok? A média, ela calcula a média. Interessante. Ela desconsidera esse pedacinho que tem menos, leva em consideração esse que tem mais. Preenche, ou seja, igualifica os dados. Certo, Rafael? Certo. Só complementando, quanto à moda, pode ser que um exemplo, você tenha mais de uma moda. Você tenha valores que se repitam mais de uma vez. No exemplo, eu tinha 2 salários como 700, mas eu poderia ter 2 salários como 700 e 2 salários como 1.000. Então, em vez de ter um valor de moda, eu tenho 2 valores de moda, o que seria um exemplo bimodal. E aí eu poderia também ter um exemplo trimodal e assim sucessivamente, que eu teria 3 conjuntos de dados que se repetem a mesma quantidade de vezes. Okay. É claro que quando isso começa 1000 vezes valores distintos se repetindo, já não faz tanto sentido calcular moda, porque ele não se sobressai em relação ao conjunto total. Muito bem. Daqui a pouquinho a gente vai apresentar os dados, os dados que vocês responderam para a gente numa enquete que a gente deixou na primeira aula, e aí a gente vai apresentar qual é a média de idade dos nossos alunos de estatística, qual é a média de peso, média de altura, qual a moda da idade, Rafael. Rafael, não vou falar para o Rafael agora, porque senão o Rafael vai querer espalhar já. Muito bem. Então, só para a gente simplificar aqui, de novo, a moda é o valor mais alto, mediana divide os dados em 50% e a média calcula esses valores levando em consideração todos os termos, ok? Só para finalizar, a média então leva em consideração todos os valores, a mediana ela só leva em consideração os valores centrais e a moda só leva em consideração para o cálculo aquilo que se repete em maior quantidade de vezes. Muito bem. Existem outros tipos de média, tem uma média ponderada, ok? E tem outras médias que a gente não está utilizando nessa disciplina, não haveria necessidade de aprofundar no estudo de algumas médias. Mas uma das médias que a gente vai aprofundar o estudo é a média ponderada, porque essa aqui, ela, vamos dizer assim, ela tem um peso importante no cálculo dela. Okay? A ponderada, eu tenho que ter em consideração algumas situações. Por exemplo, algumas universidades utilizam a ideia de a nota do primeiro bimestre vale 1, a nota do segundo bimestre, ou G2, vale o dobro. Okay? Ou seja, no final o aluno vai ter a nota 1 e a nota do segundo bimestre, ou da segunda avaliação, vale o dobro. Ele tem 3 notas e divide por 3. Então,
é uma ponderação, ok? Tem um valor que deve se levar em consideração duas vezes. Por exemplo, digamos que uma situação, eu tenho aqui, se eu quero calcular qual é a média de preço da carne desse, digamos que é um supermercado, e aí eu tenho lá carne bovina, patinho, alcatra e picanha. Eu tenho 3 preços diferentes. Se eu quero levar em consideração o preço da carne nesse supermercado, eu vou somar ali aqueles valores 9 mais 16 mais 23 e dividir por 3. Eu tenho o preço médio, ok? Eu tenho o preço médio. Agora, digamos que um consumidor, ele comprou 2 quilos de patinho, 5 quilos de alcatra e 3 quilos de picanha. Na hora de calcular a média do preço gasto por esse consumidor nesse mercado, eu tenho que levar em consideração a quantidade que ele comprou de cada tipo de carne, ok? Um churrasco gostoso que ele vai fazer. Então, ó, na hora de fazer a média, eu tenho que considerar que esse que ele comprou 2 kg de picanha, de patinho, então vai ser 2 vezes 9. Tenho repetição de 2 vezes 9. Observe que já foram 2 valores. Na hora que ele for calcular qual é a média da alcatra, eu tenho que multiplicar 5 vezes 16, ok? 5 vezes 16. Deixa eu só mudar a cor desse. 5 vezes 16. Aqui, ó, está aqui. 5 vezes 16. Observe que 2, já coloquei 5 quilos de carne ali de alcatra. Além disso, ele ainda comprou mais 3 quilos de picanha. Então, 3 vezes 23. Eu tenho 3. Se a gente somar, ele comprou ao todo 10 quilos de carne. Ele não comprou 10 quilos só de alcatra ou só de picanha. Ele comprou dos 3 tipos de carne. Na hora de calcular a média, eu devo levar isso em consideração. Então, eu somo 2 mais 5 mais 3, total 10, porque foram 10 quilos que ele comprou. E aí eu multiplico os valores. 2 vezes 9, 18. 5 vezes 16, 80. 3 vezes 23, 69. Soma todos os valores e divide por 10. Então, esse consumidor gasta em média, né, digamos que todo mês ele compra essa quantidade de... Esse consumidor gasta em média R$ 16,70 por quilo de carne. Ele gasta em média, levando em consideração essa ponderação, ok? Aqui no final está dizendo o gasto médio dele. Então a média ponderada é essa informação. Muito bem. Agora a gente vai começar a trabalhar as medidas de dispersão. Para calcular as medidas de dispersão, observe que eu trouxe a média novamente para o nosso slide. Porque eu tenho que calcular as medidas de dispersão em relação à média. Quanto que os valores estão fugindo em relação à média. Ok? Observe dois fatores aqui, 2 dados. Suponha que 5 alunos de uma classe tenham tirado as seguintes notas. Ó, primeiro caso, eles tiraram 5 notas. 4, 4, 4, 4, 4, 4. Todos os alunos tiraram a mesma nota. Segundo caso, 4, 3, 8, 3, 2. E se eu for calcular a média, somo todos os valores, ok? Está somando. Somo todos os valores, total 20. Não são 20, são 5 alunos, 20 dividido para 5, 4. Mesma coisa com as informações do segundo caso. Somo todos os valores, que vai dar o total de 20, dividido para 5, 4. Observe que são valores diferentes, mas a média deu a mesma. Se você está fazendo uma análise estatística desses dados, só utilizando a média, você não vai poder fazer inferência nenhuma, não vai fazer dedução nenhuma desses dados. Porque a média deu a mesma. Eu vou precisar então de utilizar outras ferramentas para analisar esses dados. Ok? Digamos, só para ter uma ideia, digamos que você aplica na bolsa, né? Digamos que seja a variação de uma ação suba. Ó. Essa ação você sabe qual é a sequência dela. Todo mês está ali. A outra ação você já aplicaria ou já ficaria receoso? Observe que ela tem variação. Um mês sobe, um mês cai. Se você for aplicar a longo prazo, talvez, beleza. Mas se você for aplicar e retirasse aqui, digamos que retirasse no segundo mês, ó, você tinha perda em relação a essa. Porque uma subiu 4, uma outra teria subido 3. Então, se eu utilizar só a média para fazer a análise,
não vai ser legal, ok? Não vai me dar informação. Eu vou ter que utilizar outras ferramentas para analisar. E essas outras ferramentas são as medidas de dispersão. Aqui é só um gráfico para trazer essas informações. Ó. O primeiro caso está aqui, ó, representado. Não tem variação nenhuma. Os dados não variaram. Todo mês foi a mesma. Já o segundo caso, observe, ó, começou com 4, caiu para 3, foi para 8, voltou para 3, depois caiu para 2, ok? Tem uma oscilação ali. E essa oscilação é uma ferramenta muito importante que você vai levar em consideração na hora do cálculo. Vamos observar aqui a próxima informação. Eu tenho aqui o desvio médio. O que eu estou calculando aqui? Eu estou calculando o desvio de cada informação de cada aluno em relação à média. A média é 4 para os dois dados. Eu vou calcular então o desvio médio de cada uma das informações. Então, o primeiro caso, aquele que os alunos tiraram 4, 4, 4, ok? Então, ó, as notas dos alunos estão aqui, todos os 5 alunos. Se eu fizer a diferença, ou seja, a nota do aluno em relação à média, ok? Em estatística, a gente chama a informação xi menos, lembra que a média é um tracinho? Então, cada informação menos a média. Deu 0, deu 0, deu 0, deu 0, deu 0. Lógico, todos os alunos haviam tirado a mesma nota. Então, o desvio médio, nesse caso, deu 0. Ok? E o do segundo caso? Do segundo caso, ó, as notas dos alunos estão aqui, variando. 4, 3, 8, 3, 2. E aí eu vou calcular o desvio médio de cada nota. Ó, o primeiro caso vai dar 0. O segundo caso já vai dar 1. Ok? O terceiro caso vai dar 4. Por que deu 4? Porque a nota do aluno 3 foi 8. E qual é a média? 4. 8 menos 4, 4. O terceiro caso deu 1. E o segundo caso deu 2. Se eu somar todos esses valores, 0 mais 1, mais 4, mais 1, mais 2, eu vou ter um total de 8. Essa soma está sendo feita aqui, ó. Eu vou ter um total de 8. E 8 dividido para 5 deu desvio de 1,6. Ok? Desvio médio é representado pelas letras DM. Rafael, mas os alunos de Mirante da Serra ficou perguntando por que tem alguns números que estão no meio dessas barrinhas, no meio desses pauzinhos aí? Essa notação matemática de usar barras no início e no final após o número indica que o valor dentro dessa representação será transformado sempre num valor positivo. É chamado de valor absoluto ou módulo. Então ele transforma tudo que está entre ele em um valor positivo. Porque se eu fosse somar as variações entre positivo e negativo, ia resultar no montante zero. Então não faz sentido somar mais 4 com menos 4 que vai zerar. Então o que é feito? Transforma em positivo, que aí você soma as diferenças. Correto? Ok. Só para reforçar isso que o Rafael falou, por exemplo, se eu tenho aqui uma menos 3 colocado no módulo, se eu calcular qual é o valor desse módulo de menos 3, é 3. Ok? Vou colocar em maiores. Muito bem. Agora eu tenho aqui a variância. A variância é outra medida de dispersão, ok? A gente utiliza a variância porque a variância ela serve para calcular a próxima medida de dispersão, que a gente já vai verificar. A variância ela é utilizada porque ela leva em consideração os valores ao quadrado. Então pode ter aquele valor ali, pode ficar positivo ou negativo. Por exemplo, 3 menos 4 deu menos 1. Elevado ao quadrado, não importa, o resultado será positivo. Então utiliza-se essa ferramenta por esse quesito. Então vamos levar em consideração o segundo caso. Porque o primeiro deu 0, a gente já verificou isso. Vamos levar em consideração o segundo caso. Então, a nota dos alunos está aqui novamente. Ó, as notas deles estão aqui. O primeiro aluno, né? O primeiro aluno tirou 4, o segundo tirou 3, o terceiro 8, o quarto aluno 3 e o quinto 2. Eu tenho a nota dos 5 alunos. E esse cálculo nós já fizemos no desvio médio. 4 menos 2 dá 0. 0 ao quadrado é 0. 3 menos 4 vai dar menos 1. Eleva ao quadrado, o resultado é 1 positivo. 8 menos 4 é 4. Eleva ao quadrado é 16. 3 menos 4 é menos 1. Eleva ao quadrado é 1. E por final, 2 menos 4
vai dar menos 2 elevado ao quadrado, 2. Ao somar todos esses valores elevado ao quadrado, eu tenho um total de 22. Está aqui, aquele 22 é essa fórmula aqui. S ao quadrado é a representação de variância. Ok? S ao quadrado é a representação de variância. Soma-se todos os valores, essa fórmula aqui está dizendo isso, soma-se todos os valores e eleva ao quadrado. Ok? Soma-se todos os valores e eleva ao quadrado e divide pela quantidade de informações observada. No caso, 5. Nós já somamos todos os valores, deu 22, está aqui na frente, 22 dividido para 5, eu tenho uma variância de 4,4. Variância de 4,4. A variância, como dissemos, ela não vai ser muito útil para fazer análise, mas a próxima informação, ela vai usar a variância de modo bem simples, bem prático. Aqui eu tenho desvio padrão. O desvio padrão é nada mais do que a raiz quadrada da variância, ok? Nada mais do que a raiz quadrada da variância. Então, olha só, isso aqui é aquela forma da variância do slide anterior, ok? E o S é a representação de desvio padrão, S minúsculo. É o quê? É pegar todos esses valores que a gente calculou e colocar na raiz quadrada, ok? Ora, deixa eu apagar para não ficar esses riscos correados para lá e para cá. Ora, a gente já fez esse cálculo. Como é que eu vou calcular a variância? Aqui, ó, S vai ser igual a raiz quadrada de 22,5 de 22 dividido para 5. Ou poderíamos já escrever direto, S é igual a raiz quadrada de 4,4. Raiz quadrada de 4,4 é um valor aproximado de 2,098. Ok? E aí eu calculei o meu desvio padrão. Muito bem, mas por que eu vou usar o desvio padrão? Ora, por exemplo, em alguma... voltar no slide anterior, deixa eu voltar aqui. Deixa eu voltar... Isso. Ora, por que eu utilizo essas ferramentas? Porque observe, quando a gente usou a média para os dois valores deu 4. A média não serviu. Aí eu vou levar em consideração outras informações. Ok? Quais são as outras informações? O desvio médio, a variância. A variância serve para calcular o desvio padrão. Ok? O desvio padrão, vamos dizer assim, é a ferramenta mais importante da dispersão. Ok? E aí, na hora de levar em consideração, digamos que isso aqui seja uma prova de regularidade. E aí eu tenho um atleta que tirou sempre pontos 4, 4, 4, 4. E aí eu tenho um outro que tirou notas que estão levemente variando. Ok? E aí na hora de os juízes avaliarem, eles vão levar em consideração quem? Aquele que varia mais, leva em consideração aquele que está variando mais ou aquele que varia menos, a dispersão menos. Eles vão levar em consideração na avaliação aquele atleta que tem uma menor variação dos resultados, certo, Rafael? Tem alguma outra situação que encaixaria? Como você mesmo citou, no caso, por exemplo, do investimento em bolsa, você verifica que uma determinada ação há um crescimento médio de 5%. Porém, ao analisar todos os dados, você verifica que há um desvio padrão muito grande. Então, isso significa o quê? Que essas ações vão subir e descer muito. Então, pode ser que caia bem abaixo do valor da média e suba muito acima da média. Então você sabe que se você investir nessas ações, você pode correr o risco de perder muito dinheiro como de ganhar muito dinheiro, porque ela tem uma variação maior. Então a medida de tendência central pega um desse conjunto de dados para representar o conjunto de dados, enquanto a medida de dispersão vai verificar como esses dados variam ao longo do seu conjunto total. Então, se variar muito, se for muito heterogêneo, automaticamente o desvio padrão vai ser maior, certo? Correto. Muito bem. Só para finalizar essa ideia do desvio padrão, aqui eu tenho um gráfico só para representar esses valores. Eu tenho aqui, ó, a média, que é aquela média calculada, somou todos os valores e dividiu pela quantidade de informação somada. E aqui eu tenho o desvio padrão. Desvio padrão significa essa variação, 2,098 acima, 2,098 a menos. Quanto menor esse desvio padrão, digamos que você tem 3, 4, 5 séries de informação, a que tiver o menor
desvio padrão, vamos dizer assim, é mais confiável, ou depende da situação. Se for na bolsa de valores, você não vai arriscar tanto naquela uma que varia, ok? Então, a gente calcula, então, a gente leva em consideração aquele que tem um menor desvio padrão, mais confiável. Vamos colocar essa palavra. Relembrar então o que a gente trabalhou hoje. Nós trabalhamos duas informações: medidas de posição central, ok? Ó, medidas que está focando a ideia do centro. Quais são essas ferramentas? Foi a média, a mediana divide a informação ao meio, e a moda, que é observando aqueles valores que mais se repetem. Outra informação trabalhada são as medidas de dispersão. Quem são as medidas de dispersão? Desvio padrão, a variância, e a variância serve para calcular o desvio padrão. Desvio médio, variância e desvio padrão. A dispersão, ela foca quanto que os valores estão se afastando do centro, ok? E aí, temos um slide. As medidas de tendência central, ela foca o centro, enquanto que as medidas de dispersão, ela trabalha, verifica, analisa quanto que esses dados estão se afastando do centro. Quanto menor a dispersão, mais confiável, assim, dá a ideia que aqueles dados se repetirão naquela mesma tendência. Você pode fazer projeções futuras, né? O gerente de uma empresa, ao analisar dados, aí ele vê o mês de janeiro, fevereiro, março, abril, e aí ele tem lá 3, 4, 5 tipos de produto ou 5 tipos de situações. Aquela que está variando menos, ele pode fazer uma projeção que os próximos meses dá a ideia que vai continuar o mesmo. Então ele pode fazer um gasto, calcular um gasto melhor para a empresa, fazer uma análise financeira da empresa melhor. E agora... deixa eu passar esse slide. Muito bem. Agora o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar aqui e apresentar para vocês os dados que vocês mesmos responderam naquele questionário, Rafael, que nós passamos para o aluno na primeira aula, lembra? Exatamente. Então, a partir daqueles dados, vamos tentar analisar qual a característica de vocês aí dos polos, elencando todas as ferramentas de estatística que estudamos até então. Ok. E aí, deixa eu passar aqui. Só para informar, nós recebemos ao todo, assim, que teve algumas informações que não responderam todas, então, considerando os alunos que responderam todas as questões, lembra lá do primeiro dia de aula, na hora de fazer o planejamento, você deve levar em consideração fazer análise crítica dos dados? Então, na análise crítica dos dados, algumas informações a gente tirou fora porque não estava completamente respondido. Então, ao todo, nós temos 212 alunos que participaram do nosso questionário. E aí eu vou apresentar polo a polo aqui a quantidade. Os polos que participaram. Nesse primeiro gráfico, a gente destaca polo de Buritis. Tivemos 12 alunos respondendo ao nosso questionário. Os demais polos não participaram tanto. Mas no próximo, olha que maravilha. Os polos de Jaru, de Paraná, Machadinho do Oeste, Mirante da Serra, né? Ouro Preto, minha terra natal, ok? E São Miguel do Guaporé e Vilhena também participaram bem do nosso enquete. Eu até destaco esses dados desses dois polos, Rafael, de Mirante da Serra e de São Miguel do Guaporé. O tutorial que nós gravamos hoje à tarde, utilizando para construir a tabela de frequência, eu utilizei os dados desses dois municípios. Observe que eu tenho 20, 18, são 38 alunos, e aí eu calculei a média de idade. Isso, a média de idade utilizando a tabela de frequência de vocês. Então, aproveita para dar uma olhada lá no tutorial que vai ser disponibilizado para vocês ao longo da semana, e a gente trabalhou com os dados que vocês mesmos disponibilizaram. Com os dados coletados, e aí a gente pode tirar fazer algumas inferências, né, Rafael? A divisão por sexo, a gente pode informar aqui, 76% dos nossos alunos é do sexo feminino. De cada 4, 3 alunas, no mínimo, ou mais de 3, né, é do sexo feminino. Isso, quase, dá essa informação. De cada 4 alunos, 3 são do sexo feminino. A escolaridade foi outra questão que nós colocamos. Observe que, como eu falei 112, então vamos dizer assim, que a metade dos nossos alunos tem o ensino médio, e a outra metade, somando todos os valores aqui, já
possuem ou estão completando já o ensino superior. Que bom, muito bom. Só complementando um pouquinho nesse mesmo gráfico, lembra que falamos de variáveis, e há variáveis que elas têm uma certa ordem, apesar de ser variáveis não quantitativas e sim qualitativas, mas elas podem ser ordenadas. Por exemplo, eu tenho alunos com ensino médio, superior incompleto, que vem posterior a quem fez o ensino médio, superior completo para quem está posterior a ter começado o ensino superior, e assim sucessivo. Então esse é um bom exemplo de variáveis qualitativas que você pode expor de certa ordem, ou seja, ordinal. Perfeito. Não é o objeto da aula de hoje, mas também já aproveitando, os gráficos, o gráfico anterior, como eu tenho informação que remete a 100%, porcentagem, a gente pode utilizar o gráfico de pizza, ok? Informações. Aqui já, por exemplo, essa já não remeteria à ideia de 100%, eu já uso outros tipos de gráfico. O gráfico de coluna representou muito bem essa informação. Deixa eu ver, tem essas informações. Não entrou. Muito bem, mas tá. Eu tinha outros gráficos aqui que apresentava a média, aí eu coloquei o gráfico variação de todas as idades, e aí tem a média. Mas tudo bem, vamos lá. O que nós calculamos? Nós calculamos a média, a moda e a mediana da idade, do peso e da altura de todos os alunos. E aí, assim, a média de idade dos nossos alunos. Nossos alunos têm, em média, 30 anos, ok? Qual é a idade que mais se repetiu? 18 anos. Nossos alunos são bem jovens, os nossos alunos, Exatamente. Rafael. Maravilha. Mas como a gente tem alunos com 18 anos e a média está a 30 anos, já vai indicar que houve uma variação em relação à média. Então, quer dizer, se fosse calcular o desvio padrão, você teria um desvio padrão um pouco maior, porque esses dados oscilam com maior quantidade. Isso. Outra informação, a mediana. Quando nós ordenamos as 212 idades, a gente verificou que o 29 ficou no meio, ok? Ficou no meio. Aqui uma informação que não abordamos muito na aula, mas é bom destacar. A média e a mediana, como elas são medidas de tendência central, a ideia é que elas sempre são valores que estão próximos, ok? A moda, nesse caso, ela variou, mas às vezes a moda também tem essa tendência central, mas ela não leva em consideração. Mas a média, a mediana, leva isso em consideração. Normalmente são valores que estão próximos. Em relação a peso, né? Nossos alunos também estão em forma, Rafael. Olha que maravilha. Exatamente. Em média, os nossos alunos pesam 63,7. Né? É o meu peso. Quer dizer, um pouquinho assim, olha só. A moda de peso, a maioria de alunos pesa a quantidade de aluno que mais se repete o peso é peso 52, ok? E a mediana, quando ordenou os 212 alunos para calcular o peso, a mediana foi o valor 60. Pode observar novamente que a média e a mediana são valores próximos, ok? Por fim, nós trabalhamos também a média da altura. Os nossos alunos têm altura em média 1,63 m. São baixinhos os nossos alunos. A mediana 1,63 m, ok? Observe que a média e a mediana novamente, e nesse caso deu até repetido. E a moda, o valor que mais se repete é a a altura de 1,60 m, ok? Tinha colocado esses valores também em gráficos, que aí dava pra gente verificar todas essas variações, e a gente colocou uma linha de gráfico. Mas tudo bem, no slide que a gente vai pro AVA, a gente coloca essa informação, ok? Vamos deixar para vocês agora uma atividade de sala que envolve esses cálculos dessas informações que trabalhamos nessa aula, média, moda, mediana, alguns exercícios de dispersão também, né, Rafael? E a gente volta daqui 20 minutos e a gente finaliza isso, discute. Se tiver alguma dúvida, deixa no fórum aí, o Rafael está aqui participando nesses 20 minutos, está aqui trabalhando com vocês. Se a gente tem dúvida, passa para ele e a gente dirime essas dúvidas, tira essas dúvidas nos minutos finais da nossa aula, ok? Bons estudos e já retornando.
lá, muito bem. Conseguiram resolver os exercícios? Dúvidas? Ok? Rafael não recebeu nenhuma dúvida, né, Rafael? Os alunos acho que conseguiram fazer tudo. Nenhuma dúvida. Alguma dúvida ou outra, mas vamos lá. Vamos trabalhar o nosso exercício e a gente consegue trabalhar bem essa aula e concluir o assunto. Muito bem, nós temos aqui uma situação no nosso slide. 18 estudantes, o professor colocou 16 ali, mas não sei porquê. 18 estudantes mediram a circunferência de uma bola de tênis por diferentes métodos, ok? 3 métodos, a gente vai ver quais são esses métodos. Olho nu, usou olho nu, uma fita métrica e uma régua. Muito bem. Ele calculou então, observe que foi dividido esses alunos, e aí as medidas foram essas. Quando ele observou a olho nu, o aluno disse que a circunferência era 18 centímetros, o outro 20, o outro 22. Eu tenho aqui então os 6 dados do método A, ok? O método B, que é o método que usou a régua, os alunos já mediram, já tem uma precisão de 19,6, 20,1. Observe que eu tenho 6 dados do segundo método, que é o método que utilizou uma régua. E o terceiro método, ok? O terceiro método, a letra C, utilizou uma fita métrica, ok? E aí um aluno mediu, deu 20, o outro mediu, deu 20,5, um terceiro aluno mediu, deu 20,7, e assim todos os 6 valores, ok? Então a gente tem ali 3 métodos diferentes, ok? Para medir a circunferência de uma bola. Cada método teve 6 alunos medindo, 6 alunos diferentes, total 18 alunos. E aí a gente vai calcular algumas informações. Em cima disso nós vamos calcular qual é a média de circunferência em cada método. Qual é a média da circunferência quando a observação é a olho nu, o método A. Vamos calcular a mediana também e o desvio padrão desse método A. Do método B, quando a gente utiliza uma régua, eu vou calcular a média, a mediana e o desvio padrão. E a letra C é a mesma coisa, calcular a média, a mediana e o desvio padrão, ok? Aí eu vou responder as letras A, B, C e a letra D, ok? No final, eu vou observar com esses dados coletados, com a média, com a mediana e com o desvio padrão, observar qual método é vamos dizer assim, o mais adequado para se medir uma circunferência de bola. Muito bem. A letra A, então eu vou calcular a média de cada um dos métodos. Vou calcular então com o método A, que é subjetivo, a olho nu, vamos dizer assim. Ok? Eu tenho aqui as 6 medições dos alunos, estão aqui, os 6 dados, ó, as 6 observações. Ok? Então eu vou calcular a média, lembrando que a média é representada pelo X com tracinho em cima. Ok? Como é que calcula a média? Soma dos valores. Simples. Eu vou somar todas as observações. Ou seja, 18, ok? Mais 20, mais 22, mais 22,5, mais 23, mais 26. Somo todos os valores e divido por 6. São 6 alunos diferentes. Fazendo essa divisão, eu vou ter então o resultado média, que nós representamos pelo X. Somei tudo, deu 131,5. Dividi 131,5 por 6, eu vou ter uma média de circunferência da bola, quando a observação é olho nu, de 21,9, quase 22. Ok? Essa média a gente obteve somando todos os valores e dividindo pela quantidade de observações. Então aqui eu tenho a média do método a olho nu. E aqui eu vou calcular então a média pelo segundo método, ok? O método B, ok? Usando uma régua. A média representada pelo X. O que é a média? É a soma dos valores observados. Então, o primeiro aluno observou 19,6, eu somo. O segundo deu 20,1, eu somo também. Assim sucessivamente, eu somo as 6 observações, ok? Somando todos os valores, eu vou ter 126,2, que dividido para 6, eu vou ter uma média. A média da circunferência da bola, quando é utilizado o método de uma régua, deu 21,03. Agora eu vou calcular a média usando o terceiro método, que é uma fita métrica. Ok? Então, novamente, coloco X,
tracinho, e eu vou somar as 6 observações, os 6 dados. 20 mais 20,5 mais 20,7, observe que está sendo aqui, ó, mais 20,7 novamente, mais 21, mais 21,5. Somei todos esses valores, dividido por 6. A média, ok? Representado pelo X, a média da circunferência da bola, quando utilizamos o método da fita métrica, é de 20,7 centímetros. Ok? Então eu calculei a média dos 3 valores, utilizando o método do olho nu, o método da régua e o método da fita métrica. Média é isso. Coloco todos os valores, somo todos os valores e divido pela quantidade de observação. Simples, fácil. No exercício que os nossos alunos vocês vão fazer durante a semana, eles vão coletar, por exemplo, 20 dados, certo? Exatamente, são 20 dados a serem coletados. Isso. Vocês vão somar os 20 dados, primeiro, mais segundo, mais... Depois divide por 20. Simples, bem simples. Uma calculadora resolve o assunto. A letra B pede para calcular a mediana dos três métodos. A mediana, já trabalhamos, é o método que vai dividir a informação em 50% acima da mediana, 50% abaixo da mediana, ok? Então, vamos lá, o método A, ok? O método A, que é o método do olho nu. Observe que eu tenho aqui as 6 observações. Vou riscar ela, mas depois eu tenho aqui 6 observações, ok? São 6 observações, não tem um valor no meio, mas eu posso pegar os 2 centrais. Ok? Então ali os 2 centrais. Como é que eu calculo a mediana então? Eu vou pegar esses 2 valores centrais, está aqui, ó, mediana, representado pela letra MD, ok? Eu vou pegar 22 mais 22,5 e dividir por 2. Então a mediana do primeiro método é 22,25. Como é que eu vou calcular a mediana do segundo método? O método da régua, que é o B. Mesma ideia. Eu vou pegar os valores centrais, os 2 valores centrais. Observe que para calcular a mediana, os valores já estão organizados em ordem crescente. Como eles estão em ordem crescente, eu pego os 2 valores centrais, ok? Somo eles e divido por 2. A mediana do segundo método, ó, deu 20,45. 20,45. E, por fim, o terceiro método, ok? Aqui a gente soma do terceiro método, o método da fita métrica, letra C. Para calcular a mediana, coloco os valores em ordem. Os valores estando em ordem, eu observo os centrais. Esses são os 2 valores centrais. Eu somo os 2, divido por 2 e o resultado vai dar 20,7 ou 20,70, né? Se quiser acrescentar um 0. Muito bem. Letra A e letra B calculado. A média soma todos os valores e divide por 6, porque cada método teve 6 pessoas medindo. A mediana, eu coloco 6 valores em ordem, e aí eu observo os 2 centrais, somo os 2 e divide por 2, ok? Divide por 2 por quê? Porque eu somei 2 valores. Mediana e média calculado. Se você observar, a média e a mediana são valores que estão próximos, ok? Observe que os valores da média deu 21, alguma coisa, 21,9, e a mediana já deu 20,45. São valores próximos, são valores centrais, ok? Agora a gente vai calcular a letra C, ok? Calcular o desvio padrão de cada um dos métodos, ok? Muito bem. Só lembrando, eu vou calcular o desvio padrão aqui do primeiro método, o método A. Ou seja, quando a observação foi a olho nu. Quais foram os valores coletados? Estão aqui, os 6 valores coletados, ó. Ok? 6 valores coletados dos 6 alunos. Muito bem. A média que a gente verificou lá deu 21,9. Trouxemos a média para cá. E para calcular o desvio padrão, eu primeiro tenho que achar a variância, lembra? A variância é o quê? Eu vou pegar a anotação de cada aluno daquele ali, pegar aquela anotação dele e fazer o cálculo, a subtração em relação à média e elevar isso ao quadrado. Vamos fazer do primeiro. Ó. O primeiro aluno, na hora que ele mediu a circunferência da bola, ele anotou 18, ok? Mas a média deu 21, então como é que eu vou fazer o cálculo aqui? Eu vou pegar 18 menos
18 menos 21,9. Esse cálculo está aqui dentro de parênteses, ó. 18 menos 21,9. 21,9. Se você pegar uma calculadora, 18 menos 21,9 vai dar o quê? 3,9. Negativo. Elevado ao quadrado, 15,3. Está ali. Fiz o cálculo do primeiro aluno. A observação do segundo aluno deu 20. A mesma coisa. Eu vou pegar 20 menos 21,9. Ok? Esse cálculo, essa informação que eu falei, já está aqui entre parênteses, ó. 20 menos 21,9. Vai dar 1,9 negativo. Esse 1,9 elevado ao quadrado, 3,7. Vou fazendo isso para todos os dados. 22. E aí, 22 menos 21,9. Vai sobrar 0,1, né? Deixa eu ver se 2 mil ficou 21,9. 0,1 sobrou. Elevado ao quadrado, arredondou para 0,0, porque vai dar 0,0. Calculadora, utilizando Excel, aproximou. Próximo valor. O quarto aluno, na hora que ele mediu, a medição dele deu 22,5. Então eu vou pegar 22,5 menos 21,9. Ok? Esse cálculo que eu estou fazendo em vermelho é o mesmo cálculo que está em parênteses aqui na frente. Só estou destacando como é que é feito o cálculo ali. Está aqui destacado. 22,5 menos 21,9, 0,6 ao quadrado, 0,3. O próximo aluno, na hora que ele observou, deu 23. 23 menos o valor da média, ok? 23 menos o valor da média vai dar 1,1 elevado ao quadrado, deu 1,2. E assim sucessivamente, até chegar ao último aluno. O último aluno, na observação dele, deu 26. Ele falou assim, essa bola tem 26 centímetros de circunferência. E aí eu vou pegar 26 menos 21,9, ok? Esse cálculo é o mesmo que está em parênteses. Volta aqui, caneta. O cálculo ali em parêntese, ok? Então 26 menos 21,9 na calculadora, faça na calculadora mais tranquilo, vai dar 4,1, que elevado ao quadrado deu 16,7. Bem simples, ok? Então, ó, não tem muito segredo para cálculo da variância. Eu vou pegar cada dado coletado, ok? Menos a média e elevar esse resultado ao quadrado. O exercício, por exemplo, se vocês forem fazer, calcular a média de idade de 20 pessoas, aí a primeira pessoa, digamos que a média de idade, igual ao exemplo que a gente fez de vocês, deu em média de idade 30 anos. A primeira pessoa que você entrevistou tem 25. Você vai pegar 25 menos 30, que vai dar 5 negativo, e elevar ao quadrado. Aí coloca o resultado na frente. E assim com todos os demais valores, ok? Muito bem. Por final, eu vou somar essa coluna. Somando aquela coluna, eu vou calcular a variância. No caso, aqui a gente colocou numa fórmula só, que é a fórmula do desvio padrão. O que é o desvio padrão? Nada mais que a variância, que é a raiz quadrada da variância. Ok? Então, o S é a representação de desvio padrão. Então, eu vou ter S igual raiz quadrada de quem? Da variância. Quem é a variância? Isso que a gente fez. A soma de todos os valores. 37,2 dividido para 6. Por que 6? 6 observações. Dividindo, vou ter 6,20. E o desvio padrão é simples, é o cálculo dessa raiz quadrada. Utilize uma calculadora simples mesmo, você consegue fazer esses cálculos. Raiz quadrada de 6,5 é um valor aproximado de 2,49. Então, calculamos o desvio padrão da primeira observação, quando a observação foi a olho nu. Ok? O desvio padrão deu 2,49. Vou fazer esse mesmo cálculo para o próximo. Ok? Rafael, antes de eu fazer o cálculo aqui da letra B, do desvio padrão da medição com régua, alguma informação para... Voltando no slide que estávamos trabalhando,
Ao olhar o exemplo com centímetro 18, uma dúvida de uma aluna, por que... Primeiro aluno? Exatamente. Por que aquele menos 3,9 virou 15,3? Lembrando a sequência do raciocínio que o professor Júnior comentou. Você pega o valor do centímetro, no caso é 18, menos a média. Qual que é a média? 21,9. Essa diferença, como ela está dentro do parênteses e o quadrado fora do parênteses, então primeiro resolvo a diferença, que é o menos 3,9, e depois elevo ao quadrado. Então, elevar ao quadrado significa que eu vou pegar esse resultado e multiplicar por ele mesmo. Então, eu tenho 3,9 negativo e vou multiplicar por 3,9 negativo. Então, 3,9 vezes 3,9 vai dar 15,3 alguma coisa, que arredondamos só para efeito de tornar mais simples o cálculo aí para vocês durante a aula. O correto é trabalhar com mais casas decimais, e positivo, que é a grande jogada da variância do desvio padrão, que é levar em consideração a diferença absoluta, certo? Então, aquele 15,3 resulta da multiplicação do 3,9 pelo 3,9, ou seja, ao quadrado. Ok. Vou colocar só uma ideia, só para facilitar. Digamos que eu tenho, por exemplo, menos 2, ou, por exemplo, até menos 3 ao quadrado, ok? Ao quadrado. Significa que eu tenho um valor ao quadrado, significa que eu vou repetir ele duas vezes, ok? Então, eu vou ter menos 3, multiplicando ele menos 3. Então, 3 vezes 3, 9. Menos vezes menos, o número fica positivo, não há necessidade de colocar sinal no número positivo. Como 3,9 vezes 3,9 está quase próximo de 4, por exemplo, se fosse 4 vezes 4, daria 16. 3,9 vai ficar um pouco abaixo, ok? Então, se está elevado ao quadrado, vai repetir o número duas vezes. E por que utiliza o número elevado ao quadrado? Porque a ferramenta que estamos trabalhando para chegar no desvio padrão é a variância. A variância leva em consideração os números elevados ao quadrado, porque assim ela desconsidera a negatividade do número. Trabalha só com a ideia dele positivo. Muito bem. Sanada essa pequena dúvida, vamos lá. Eu vou calcular agora o desvio padrão do segundo método, o método B, ou seja, o método que o aluno utilizou uma régua para medir o diâmetro da circunferência das bolas. Muito bem. As observações são essas. 6 observações. Cada aluno na medição colocou aqui, a medição do primeiro aluno foi 19,6, do segundo deu 20,1, do último aluno, na hora que ele mediu o resultado dele, deu 23,6. A ideia é a mesma. Cada valor de aluno desse, por exemplo, o primeiro, que é 19,6, eu vou pegar esse 19,6 menos a média já calculada agora há pouco. Só para a gente lembrar, a média aqui foi de 21, ok? E aí eu vou calcular cada valor desse menos a média. Então vai 19,6 menos 21. Vai dar 1,4 negativo. Eu vou repetir esse 1,4 duas vezes elevado ao quadrado. 1,4 vezes 1,4, ok? E assim sucessivamente, com todos os valores. 20,1 menos 21 dá 0,9. 0,9 ao quadrado, o resultado lá na frente, ok? E eu vou com todos os valores. Ao final, eu somo, ok? Todos os valores calculados em relação à média, eu somo esses valores, correto? E eu vou calcular o desvio padrão. Lembre-se, desvio padrão é representado pela letra S. E a fórmula é essa aqui, raiz quadrada da soma. Mas aí essa soma você já fez ela aqui, não precisa. Essa fórmula aqui é o 11, calculado ali. Ok? Então eu já posso jogar direto. 11,6 dividido para 6, pois eu tenho 6 observações. Eu vou ter raiz quadrada de 1,86, que vai dar esse resultado aproximadamente aqui. Então o desvio padrão do método B deu 1,86. E o terceiro método, ok? O terceiro método, o aluno utilizou uma fita métrica. Eu vou calcular agora o desvio padrão do terceiro método. Lembrando que a média do terceiro método foi de 20,7.
A média do terceiro método foi de 20,7. E aí, novamente, eu tenho 6 observações, ó, do primeiro aluno, segundo aluno, terceiro, quarto, quinto, sexto aluno. 6 alunos mediram. O primeiro mediu, deu 20. E aí eu vou pegar 20 menos a média, que é 20,7, elevar ao quadrado. Essa diferença dá 0,7. Essa diferença dá 0,7, ok? 0,7 elevado ao quadrado, 0,55. O segundo aluno deu 20,5. Observe que agora quase bateu com a média, né? Então, 20,5 menos 20,7 dá 0,2 elevado ao quadrado, 0,05, ok? 20,7, exatamente a média, né? Então, 20,7 menos 20,7 vai dar 0. 0 ao quadrado é 0. O quarto aluno também bateu com a média. 20,7 menos 20,7 que vai dar 0. 0 ao quadrado, 0 mesmo. O próximo, 21 menos 20,7 vai dar 0,3. 0,3 positivo elevado ao quadrado deu 0,7. E o sexto aluno, na hora que ele mediu, deu 21,5. Foi o que deu um pouquinho mais de diferença, né? Subtraindo, eu vou ter 0,8. 0,8 ao quadrado deu 0,59. Ok? Ao final, eu vou somar todos esses valores, que vai dar 1,25. Eu vou jogar esse 1,25 dentro da raiz, aqui. 1,25 dentro da raiz e dividir isso por 6, ok? Dividido por 6 dá 0,21, calculadora mesmo simples, e o resultado 0,46, ok? Muito bem, calculamos o desvio padrão das 3 informações. No slide aqui a gente tem essas informações destacadas. Eu tenho a média do método A, que é a olho nu, a média do método B, que é usando uma régua, e a média do método C, que é usando uma fita métrica. Tem a mediana dos 3 valores e o desvio padrão. Observando esses dados, eu posso fazer as inferências que o exercício nos pede. A letra D, por exemplo, qual método tem o maior desvio padrão? O método A, né? E, considerando as médias estatísticas, qual método pode ser considerado o mais exato? E aí, a gente pode considerar que o método mais exato é o método da fita métrica, pois apresenta menor variação, ok? E os dados estão mais próximos na centralidade, ok? Então, concluindo esse final de aula, nós podemos dizer assim que a dispersão que foi menor no método C, permite concluir, então, que essa informação, que esses dados são melhor como é que fala assim, melhor analisado, como é que eu posso dizer uma palavra, Rafael? Melhor estudados, utilizando o método da fita métrica, em vez de ser o olho nu, né? E essa é a observação clara, né? Exatamente. Só para comentar, na resolução desses problemas, você tem que utilizar o máximo de casas possíveis. No nosso exemplo, ocorreu o seguinte: resolvemos com o máximo de número de casas possíveis e, ao transpor por slide, suprimimos parte dessas casas. Então, você vai verificar que há pequenas variações, ora oscilando para mais, ora oscilando para menos, que é devido a essa fragmentação. Então, até para a orientação do próximo trabalho, tente padronizar essa representação de casas decimais e aí trabalhe com os dados já arredondados para evitar que esses erros ocorram, porque pode ocorrer um erro de variação, o que é um pouco normal se você arredondar para mais casas. Então, já até comentando a nossa próxima atividade à distância, vai ser uma tarefa, ou seja, vocês vão ter que elaborar o trabalho e postar no ambiente virtual de aprendizagem. Essa tarefa, cada aluno terá que pesquisar 20 pessoas, seus vizinhos, colegas de trabalho, e em cima desses 20 dados, calcular média, mediana, moda, desvio padrão.
Sugerimos que utilize 2 casas de arredondamento usando aqueles critérios de máximos e mínimos. Se terminou com o final 7, arredonda para cima. Se terminou com o final 4, arredonda para baixo. E assim sucessivamente. Se terminou com 5, arredonda para cima, certo? Agora, se você vai entrevistar 20 pessoas, o teu colega vai entrevistar 20 pessoas. Então, certamente, esses 20 números não vai acontecer de serem iguais. E é esse o objetivo. Agora, se você for utilizar os dados do vizinho, o que vai acontecer? Os teus resultados vão ser o mesmo e o tutor vai suspeitar que houve aí um colágio, uma famosa cola, certo? Nossos alunos não colam, Rafael. Exatamente. Como nossos alunos não colam, cada aluno vai entrevistar 20 pessoas. Para facilitar a resolução dessas atividades, a gente vai deixar da forma original com todas as casas decimais e vai postar no ambiente para vocês verificarem que aquele erro de arredondamento foi só no transpor do slide para facilitar a visualização de vocês, certo? Então, pedimos, tentem já começar a fazer essa pesquisa hoje mesmo, já tem um modelo, não precisa deixar todos os cálculos na atividade, a não ser que você queira, que aí o tutor pode ponderar onde você errou e aí ponderar a tua nota ou não, mas se não for possível, até por causa de digitar as fórmulas, deixe os valores com no mínimo 2 casas decimais, correto? Então, vamos retomar essa atividade, vou deixar no ambiente com todas as casas decimais para vocês verificarem e aí as aproximações que fizemos, e a atividade vai ficar então para um dia anterior à nossa próxima aula, ou seja, terça-feira que vem. Já? Exatamente, vocês terão 6 dias, se contar com hoje 7 dias, que vocês já podem fazer a pesquisa com os alunos. Não façam entre si, porque senão pode ser que fiquem os mesmos valores, e aí o tutor pode acabar de forma errônea e julgar que houve plágio. Então façam com pessoas diferentes para ter valores diferentes, tá? Então lembre-se, o modelo está lá no AVA, complete a tabela para que o tutor tenha esses dados para poder avaliar em cima disso. Correto? Ok. Tá bem fácil, só uma folha de sulfite mesmo que nós colocamos dados. Você vai coletar lá 20 idades, 20 pesos, 20 alturas, igual coletamos de vocês, ok? E aí você vai colocar os valores. Embaixo vai determinar média, mediana e moda e desvio padrão. Exatamente. Ok? Não é difícil para fazer os cálculos. Dê uma rever essa aula, aproveita a apostila que vocês também têm, rever outros materiais. A média é fácil de calcular, soma esses valores, divide pela quantidade de observação, no caso 20. Exatamente. Para mediana, vocês vão colocar os valores em ordem. As 20 observações que você colocou lá de peso, por exemplo, em ordem, normalmente o valor, o décimo primeiro valores são a mediana. Pega esses 2 valores, divide por 2. A moda, coloca os 20 dados em ordem, vê que algum valor que repete mais. Esse é a moda. Pode ter aluno que vai calcular a moda, Rafael, não vai existir moda, porque são 20 números diferentes. Já tem outro que pode ter lá 3 idades de 40 anos, ok? Não importa. E por fim faz o cálculo do desvio padrão, que é esse último que a gente verificou aqui agora. Ok? Como é que é o desvio padrão? Cada observação menos a média eleva ao quadrado. Ok? Vai colocando do lado. Cada observação menos a média eleva ao quadrado. Vai colocando do lado. No final, soma tudo isso, divide por 20 e joga na raiz quadrada. Tá pronto. Exatamente. Muito fácil. Alguma coisa para os alunos? Não. Muito bem. Então aí a gente vai encerrando as nossas atividades por hoje, ok? Façam lá as nossas atividades. Se tiverem dúvida, aproveite os tutores que estão disponíveis para vocês. E a gente volta na próxima semana com mais um assunto do nosso curso. Boa semana, boas atividades. Até a próxima aula.